A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Doutor Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. Aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Nós Servimos. Eu gostaria de informar, primeiramente, que o Lions Clube Quitandinha conseguiu coordenar uma reunião com o deputado federal Hugo Leal para nós tratarmos de assuntos relacionados com a BR-040. Além do Lions Quitandinha, participaram da reunião o Lions Clube Petrópolis Centro, o Lions Clube Petrópolis Itaipava e o Rotary Clube Cidade Imperial, que se reuniram com o deputado Hugo Leal a fim de tomarmos conhecimento de assuntos ligados à BR-040. Haja vista as péssimas condições dessa rodovia, bem como a paralisação das obras. Face a isso, o deputado informou aos clubes de serviço as resoluções que estão sendo tomadas e dentro de 15 a 20 dias, talvez possamos ter definições quanto ao foco da reunião, que é justamente voltar às obras, a retomada das obras na BR-040, na subida da serra principalmente, porque essa estrada está uma desgraça, né? Deus que me perdoe. Eu até li isso e assumi essa frase para mim, que os buracos estão no acostamento, esperando vez para entrar dentro da estrada, porque tem tanto buraco na estrada que eles não têm mais onde se localizar. Então estão agora ficando no acostamento, Lucas, esperando justamente vez para poder entrar na estrada e fazer mais buraco. Isso é uma tristeza. Isso sem contar a falta de segurança total que está na nossa cidade, né? Que está na rodovia. E por falar em falta de segurança, ontem o supermercado lá do Quitandinha foi devidamente assaltado, né, por 4 bandidinhos. Graças a Deus, os 4 já estão enjaulados, segundo consta. É bom para tomar vergonha na cara e saber que aqui ladrão não tem vez, não. Graças aí à eficiência da Polícia Rodoviária Federal e também da nossa Polícia Militar, conseguiram enjaular os 4. Cobra aqui não vai criar asa, não. É bom irem prestando bastante atenção, porque aqui não vai ter vez, não. Vamos ter que tomar vergonha na cara. A gente não tem mais sossego. Você pode ir ao Rio de Janeiro, agora não pode nem sair de Petrópolis também? A coisa tá feia aqui dentro? Não, vamos tomar jeito aí, vamos realmente fazer um policiamento mais ostensivo aí, principalmente na noite, né, que onde os amigos do alheio costumam estar mais, assim, gostou, William? Amigos do alheio? Pois é, né? Amigos do alheio, né? Porque realmente eles estão começando a criar muita asa aqui em Petrópolis. Vamos cortar essas asinhas aí enquanto é tempo, para que isso não se transforme no Rio de Janeiro número 2, filial, né? Bom, ouvintes da nossa Rádio Imperial, deixando tudo isso de lado, vamos falar de uma coisa mais agradável, que é a nossa entrevista, o nosso bate-papo aqui. Hoje nós vamos entrevistar o William Tanuri, o doutor William Tanuri. Não vamos entrevistá-lo como médico, oftalmologista capaz que ele é, né? E como sempre o fazemos, principalmente na época das nossas campanhas de glaucoma e etc. Mas hoje vamos entrevistar o William Tanuri, autor do livro O Legado da Ruína. Bom dia, William Tanuri. Bom dia, Paulo. William, como você se descobriu escritor? Quando nasceu essa vontade de escrever? Paulo, teve alguns anos atrás, eu tive uma conversa muito ocasional com um irmão meu, uma coisa, um bate-papo assim, amigável, e eu sempre gostei muito de ler, e ele falou comigo assim, que eu deveria escrever alguma coisa, considerando que eu gostava muito de ler, especialmente o gênero de literatura fantástica. E na hora aquilo me pegou de surpresa, eu jamais achei que eu ia ler, que eu iria escrever alguma coisa, e a ideia passou alguns dias, eu comecei a achar a ideia interessante, e aí eu comecei a colocar algumas coisas que eu tinha em mente, algumas ideias, que surgiu um projeto inicial que não foi o que está no livro hoje, mas que eu fui retocando e achei um determinado formato que me agradou, e a partir daí eu comecei escrevendo, e a coisa fluiu de uma maneira muito boa aí, e aí surgiu o meu primeiro livro aí da série. Certo. Há quem tenha histórias pessoais para contar, né? Mas você enveredou pelo caminho de uma saga, uma obra de caráter épico medieval, né?
O que levou você a esse tipo de obra? Principalmente o fascínio que eu tenho, que é o meu gênero de literatura predileto, que é a área da literatura fantástica. Eu sempre gostei de obras como o Tolkien, do Senhor dos Anéis, não só o Senhor dos Anéis, como as outras obras dele, o Robert Jordan, da Roda do Tempo, entre outros autores aí do gênero. Sempre fui muito fascinado por esse tipo, sempre gostei muito na parte de história do período medieval e achei interessante pegar um pouco dessa bagagem, um pouco desse conhecimento que eu tenho sobre o assunto e tentar escrever alguma coisa da minha maneira, do meu jeito. Como foi a formação da ideia de escrever O Legado da Ruína, William? Você acordou um dia e simplesmente tinha uma sinopse ou foram pequenos fragmentos de ideias que no conjunto formaram essa história? Na verdade, a ideia inicial que surgiu dessa conversa com o meu irmão, ele me sugeriu que eu tivesse feito ele me sugeriu um determinado evento para eu descrever. E eu achei aquilo bom, só que eu achei aquilo curto e sem um propósito a princípio. Aí eu resolvi contar algo para poder gerar esse evento que ele criou. E aí eu comecei a criar essa história, que eu criei um certo embasamento, não só o motivo desse evento que a gente conversou inicialmente, mas eu criei uma história que pudesse ter um escopo grande, uma história que, por exemplo, como eu falei, um reino que virou um império, que oprimiu uma série de reinos ao redor, e isso gera uma série de conflitos que estão descritos no livro. Então, eu comecei, na verdade, com um esqueleto muito simples, um arcabouço muito simples da ideia, a ideia final minha, e a partir daí eu tomei forma e fui afinando. Eu fui reparando que à medida que a gente vai escrevendo, você tem uma ideia e a ideia se avoluma, ela começa a tomar um determinado tamanho e você vai começando a ampliar aquilo que você inicialmente planejou. Eu estava vendo que o que eu tinha em mente, na verdade, era algo relativamente curto comparado ao que eu coloquei no caso no computador. E depois que a gente começa a escrever, é impressionante como vão surgindo outras ideias para a gente acrescentar e embasar e deixar a obra um pouco mais robusta. Agora, uma curiosidade. Como é que você cria teus personagens? Eu tento fazer sempre o seguinte... E como é que você dá nome a esses personagens? É uma curiosidade, né? Que a gente gostaria de saber. Os nomes eu crio os nomes baseado... eu crio o nome, tento fazer o máximo original os nomes. Eu tenho um caderno, que é um caderno meu de projetos, que eu vou anotando nomes que me surgem à cabeça de personagens fictícios. Eu tenho inspiração clara em obras fantasiosas, que tem também criação de nomes, mas eu tento fugir dos clichês, ou seja, eu não vou, em momento algum, colocar um personagem meu que tem o sobrenome de Thor, por exemplo, por causa que tem já o personagem, por exemplo, da Marvel. Mas, por exemplo, a partir do nome Thor, eu consigo adaptar, por exemplo, e tentar criar alguma coisa que chegue, por exemplo, parecido, sem estar a mesma coisa copiada. Perfeito. E eu acredito muito que uma coisa que tem um certo impacto na hora de ver o nome, isso é uma coisa muito minha, assim, eu nunca vi ninguém comentando isso, é a sonoridade do nome que o personagem apresenta. Então, se eu for criar um personagem, ele tem que ter uma sonoridade, um nome que você pronuncie e você sinta algum certo grau de empolgação em ouvir aquele nome. Ou seja, eu não posso chegar, por exemplo, e fazer um épico colocando, por exemplo, um épico medieval, se a gente vai fazer, por exemplo, colocar o nome de um personagem assim trivial, por exemplo, um nome comum, como João, José, próprio William, por exemplo. Então eu tenho que fazer, já que eu estou fazendo um mundo fictício, eu tenho que também criar nomes fictícios para isso. E daí eu tenho algumas ideias, eu sempre tenho esses nomes anotados, eu pego, leio o nome, falo ele para mim mesmo e avalio se a sonoridade desse nome me agrada. E aí eu vou mudando a partir disso. Incorpora naquele personagem também, sim, né? Claro, exatamente. E às vezes tem nomes que não você olha para a pessoa e diz assim, por que um cara desse se chama isso? Não tem condição. Exato. Não tem cara disso, né? Exato. No início a gente tinha um site que é muito interessante. Eu usei ele muito no início, assim, que ele chamava Fantasy Name Generator, que é gerador de nomes fantasiosos. E esse site é muito interessante. Ele gera nomes aleatórios de acordo com o tipo de personagem que você vai ter. Então, assim, ele tem nomes de elfos, nomes de anões, nomes de castelos, e você clica, ele te dá uns 10 nomes diferentes, você clica de novo, ele te dá mais uma série. Eu não sei como é que o site faz aquilo, mas eu acho aquilo fantástico. E você vê assim, eu peguei muito em relação à inspiração dos livros que eu lia, porque é como eu te disse, você tem que ter uma certa sonoridade. Então assim, eu acho que o demônio, ele não pode ter um nome igual a um personagem heróico, um personagem galante, um personagem cavaleiro. E essa sonoridade do nome, por exemplo, de um vilão, ela influencia diretamente também no tipo de aceitação
aceitação que o personagem vai ter depois. E quanto à questão do nome, além do nome inserido no personagem, eu tento colocar uma personalidade característica para ele, exatamente para o leitor poder ler, e não é dele se identificar com o personagem, mas ele sentir o que eu estava criando. Se o personagem é um safado, se ele é crápula, se ele é bondoso... Aí a gente já teria até um nome para sugerir, mas deixa para lá. É verdade. Mas eu tentei associar não só essa questão do nome, também com a personalidade. Agora, a questão de como eu consigo associar a personalidade com a sonoridade é algo que é uma espécie de instinto meu. Eu não sei te dizer se eu não tenho uma regra matemática lógica para isso. É algo que eu sinto que tem a sonoridade adequada para implantar naquele personagem, e eu agrego isso a ele. E quanto aos países, como é que você cria, assim, você cria o nome dos países? Os países, eles têm mais ou menos assim em relação... Da mesma forma? Mais ou menos da mesma forma. Eu criei, na verdade, eu desenhei o mapa, não aquele mapa que tem no livro, que mostra a região toda. Esse mapa depois foi, claro, ele foi afinado, foi lapidado por um ilustrador que fez parceria com a gente, mas eu fui associando os nomes também da mesma maneira. Eu desenhei e escrevi os nomes. E aí, quando eu vou relendo, eu tenho um hábito que funcionou muito bem para mim, que foi reler algumas vezes, e eu fui acertando. Eu vi que certos nomes me desagradaram. Eles acharam que ele não tinha sonoridade boa, e eu acho que o importante nessa hora da questão do nome ter aceitação é a gente visar pensar grande, assim, ver o nome tendo aceitação capaz de ser bem falado, não só no Brasil como fora do Brasil. Ou seja, se esse livro vier um dia a ser traduzido para o inglês ou para outra língua, Deus queira. Tomara que sim. Esse nome tem que estar bem aceito também, e eu quero que o americano consiga, por exemplo, o inglês pronunciar ele de maneira tão adequada quanto o nosso português. Isso é muito difícil você encontrar. Ou seja, se eu crio um livro e eu chamo um personagem, por exemplo, de Tiago, ótimo, vai todo mundo falar muito bem aqui. Mas se esse livro for traduzido para outro lugar, talvez o americano, que é um nome que ele não esteja, por exemplo, familiarizado, entendeu? Isso é um exemplo. Teria assim, José, João, como eu falei antes. Então, eu tentei criar nomes que eu pudesse ter uma adequação de pronunciamento, vamos dizer assim, igual, semelhante pelo menos, em países diferentes. Eu acho que isso eu consegui, de certa maneira, fazer. William, por que os personagens Ragnar, isso, e Arcaedas, né? Arcaedas, são os mais intrigantes da história? Bom, eles são, na verdade, Vamos botar o ouvinte assim meio curioso para saber, né? Os dois príncipes herdeiros, tem um terceiro, mas os dois príncipes herdeiros mais velhos, que tanto é o Ragnar e o Arcaedas, a maneira correta de fazer seria Arcaedas. Eles são personagens que são os herdeiros. Já foi pro latim, Arcaedas. Eles são, exato, é o Aesc que o pessoal fala, né? Eles são personagens de personalidades não só muito marcantes, ao meu ver, como com propósitos e traços traços muito diferentes. Enquanto o Ragnar é um indivíduo extremamente bondoso, mas que tem um senso de juízo importante, ele sabe que ele vai ter que usar a força em determinados momentos, e ele, em momento algum, ele é, como diz assim, ele é benevolente, ele sabe a hora dele, por exemplo, usar a espada dele. O Arcaedas é um indivíduo extremamente arrogante, que julga que o direito régio dele se sobressai sobre a vontade dos outros. Então são irmãos, mas eles têm essas uma dicotomia de personalidade, né? Exatamente. O livro fala de magos, feiticeiros, mas também tem personagens amorosos e gentis, como você falou aí agora, ao mesmo tempo que outros arrogantes e egocêntricos. Que outros tipos de personagem caracterizam a obra? Eu tenho uma coisa que eu tentei adequar também, e eu li isso numa entrevista do George Martin, o criador do Game of Thrones. Ele criticava que as fantasias medievais, ou de caráter medieval, recentes, ou assim, elas não retratavam a brutalidade da época que elas tentavam mimetizar, ou seja, a Idade Média, que era uma idade, que era foi um período brutal na nossa história, não é à toa que é chamado de Idade das Trevas. Então na realidade, não querendo te interromper, já te interrompendo, as pessoas têm uma ideia muito errada, né? Porque foi essa época medieval que as ideias surgiram, elas não foram trazidas à luz, mas elas surgiram nessa época. Foi a ideia justamente de um obscurantismo e tal, guardado, porque senão era feitiçaria, né? Sim. As descobertas.
Mas as pessoas têm a ideia que a Idade Média foi uma idade que não se produziu nada, e muito pelo contrário, foi uma idade rica. A Idade Média foi muito produzida, mas quando você começa a se esmiuçar um pouco nesse período, você começa a observar que, por exemplo, pré-Idade Média, você teve um Império Romano que era extremamente evoluído, organizado, o Império entrou em colapso e você começa a ver a Europa se construindo com barro e madeira, ao lado de construção romana de mármore e pedra, que eles não conseguiam se entender. Então houve um processo sim de regressão tecnológica, houve produção, sim, claro, lógico. E eu tentei, isso me inspirou muito a criar, por exemplo, a parte do mundo do Legado da Ruína, que mostra que existe sim a questão dos magos, existe essa questão da manipulação da magia, mas eles retratam que as épocas anteriores, os humanos que residiram antes dele, que são as eras anteriores à era do atual do livro, né, eles tinham maravilhas tecnológicas, os homens sabiam construir de maneira melhor. Eu tive muita inspiração com essa transição do período romano para a Baixa Idade Média. Isso me ajudou muito e eu usei muito isso. Perfeito, isso é muito legal. Tem outros personagens que caracterizam a obra? Temos alguns outros aí personagens. Claro, evitando o spoiler, né? A gente contar. Existe o terceiro príncipe, que é o filho mais novo, que se chama Cyric, ou Ciri, que eu prefiro chamar Cyric, que eu adequei pensando assim. Ele é um rapaz que enquanto os irmãos têm objetivos muito bem definidos, o que eles querem fazer, o feiticeiro, o mestre espadachim, ele não tem ideia do que ele quer seguir. Ele é um rapaz extremamente confuso e acontece uma reviravolta que faz com que ele, o papel dele... Não conta o livro, não. Quem quiser vai lá e lê. Mas há uma mudança no status quo dele importante que é necessário para a gente continuar o livro. E eu acredito que o leitor deva gostar do que eu preparei. Pelo visto, temos uma gama de personagens que vivem no mundo que o leitor pode criar através da descrição da obra, com criaturas inusitadas. É isso? Sim. Existem narrativas que o indivíduo tenta, o autor, ele tenta entrar com um processo muito rebuscado, muito detalhado de descrição, de característica do personagem. Eu trabalhei à medida do possível para que o leitor consiga imaginar o que eu planejei dentro da minha cabeça, a imagem que eu tenho dos meus personagens, mas eu também deixo um pouco aberto para o leitor poder ter a própria interpretação. No fim das contas, leitura é uma forma de interpretação. É lógico. Quem é ou quais os personagens protagonistas que são a referência do livro? São os dois príncipes mais velhos, como você comentou, que é o Ragnar e o Arqueidas, e eles são os principais personagens. Eles vão seguindo caminhos muito diferentes no livro, eles se separam ao longo da história, mas eles são, sem dúvida, os principais personagens dessa primeira obra. Agora é uma perguntinha que eu vou te fazer. O quanto é autobiográfico, o quanto de autobiográfico existe nesse livro? Vamos lá. Eu ouvi essa pergunta algumas vezes. Eu acredito que eu tenha colocado um pouquinho dos traços do meu protagonista principal, que é o Ragnar, o filho mais velho. Eu botei um pouco, muito discreto, da minha personalidade nele. Eu não sei usar a espada como ele usa, tá? Não é minha área. E eu tentei, e existem algumas referências com coisas da minha área, por exemplo, médica, que como eu sou oftalmologista, eu menciono algumas coisas, por exemplo, como o segundo príncipe, o feiticeiro, ele ser cego, e algumas menções a algumas alterações, por exemplo, em olhos. São coisas muito sutis, assim, mas quem puder ler vai saber assim, poxa, tem alguma referência oftalmológica aqui, coisa muito leve, até porque o objetivo do livro não é ser nada médico, no caso. Certo. Mas quanto à autobiografia, existe alguma coisa mais além disso? Ou não, eu tentei ser o máximo fantasioso possível. A autobiografia a gente deixa, se o livro virar um sucesso, a gente escreve uma. Alguma relação de Ixor com algum país dos tempos atuais, ou William? Foi difícil o trabalho da construção dos personagens dos países em si? Sim. Você, quando você desenha um mapa, você não tem
você não consegue criar essa complexidade que eu tentei retratar no livro. É como eu te disse, à medida que você vai criando, você vai vendo que você tem alguns detalhes que você pode facilitar e você pode acrescentar para facilitar a compreensão. Então, por exemplo, eu reparei que a primeira vez, o primeiro texto que eu terminei, o primeiro manuscrito, ele tinha um determinado número de informações que quando eu reli, e eu fiz isso com um senso crítico de um leitor que gosta desse gênero, eu vi que tinha algumas informações que eu poderia acrescentar para deixar o leitor. Então, sim, eu tentei criar isso com um sentido parecido muito com a Europa, vamos dizer assim, desse período de Idade Média, essa questão das taxações abusivas, a hierarquização excessiva de classes, ou seja, um imperador que é referenciado como uma divindade, essa questão dos magos serem uma espécie de uma aristocracia com benefícios além do que a população tinha. Então eu tentei retratar, sim, essa questão da opressão. Eu acho que é importante a gente tentar passar alguma mensagem. Porque existe um reino que domina os demais reinos. Um império, na verdade. Um império, né? Quer dizer, não tem nada semelhante... Ou há alguma coisa assim... Não, eu não pensei em nada assim, a princípio, relacionado aos nossos dias modernos. Né? Mas, assim, isso, de certa forma, essa questão, por exemplo, de um império que... Porque isso sempre aconteceu na história, né? Nós tivemos vários impérios, o Império Grego, o egípcio, o romano, o Império Bizantino, todos os impérios eram dominadores. E impérios, o que a gente tira de lição disso é que eles conquistaram vastas extensões territoriais, eles dominaram o romano, por exemplo, conquistou praticamente todo mundo conhecido, e todos esses impérios tiveram uma e única derrocada, todos eles colabaram, né? Exatamente. Então eu acho que a gente tentar fazer algo assim, a gente tem que pegar, sim, os exemplos de história, por mais fantasioso que seja, para não ficar uma coisa desconexa. Existe uma diferença muito grande entre você fazer algo fantasioso e fazer algo desconexo. A gente tem que aproveitar as nossas referências reais para poder também criar uma fantasia sólida que o leitor possa ver lógica no que ele está porque senão fica uma coisa totalmente utópica. Com certeza. De alguma forma, os personagens se relacionam com alguém que você conhece? Nenhum específico, na verdade. Não, por enquanto não. Por enquanto, oba! Por enquanto. Eu não tinha pensado nem nisso ainda. Paulo me deu uma boa ideia agora. Você chegou a partilhar essa história com alguém ou concebeu-a sozinho? A história toda foi concebida sozinha. Eu agradeço muito nesse ponto só o meu primeiro crítico literário, que foi o meu irmão Frederico, que foi a primeira pessoa que pegou, leu, e a partir daí ele falou, nossa, eu gostei muito. E ele que me incentivou a continuar com tudo que eu ia fazer, a continuar com a obra, assim. Ele, em momento algum, ele interferiu no meu processo de criação. Ele, claro, ele leu e fez um olhar muito crítico no sentido assim, eu acho que você poderia melhorar aqui ou aqui, e eu acrescentei as coisas que eu julguei pertinentes, e claro, outras eu disse, não, eu prefiro dessa maneira, porque é minha criação, mas ele foi o meu primeiro crítico literário. Ele leu no computador antes de vir no papel, exato. Depois eu vou te fazer uma pergunta sobre isso aí, mas vamos agora dar uma faturadazinha, a gente já volta já. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha, e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Bom, ouvinte da nossa Rádio Imperial, estamos aqui mais uma vez, no segundo bloco do nosso programa, hoje entrevistando, como eu disse anteriormente, não o médico oftalmologista Dr. William Tanuri, mas o autor do livro O Legado da Ruína. Ô, William, esse tipo de obra literária não tem muitos autores entre nós brasileiros, né? Há um preconceito mesmo que velado de preferência por autores estrangeiros, de sagas, etc. Mesmo assim, você embarca nesse desafio mostrando talento nacional para uma obra desse gênero. Sim, existem sim, Paulo, uma série de autores surgindo
nesse gênero. Você tem alguns brasileiros que são expoentes na literatura fantástica. Você tem o Eduardo Spohr, que para mim hoje é a maior referência que eu tenho, e foi um indivíduo que me inspirou muito, o tipo de narrativa, a maneira que ele conta história a escrever. Você tem o Rafael Dracun, o próprio André Bianco, que é um dos escritores mais conceituados, escreve muito sobre a parte de terror, mas você tem alguns sim, e tem alguma série de outros autores surgindo. Claro, eu falo muito isso. Porque o teu livro não é um livro de terror, é um livro não, seria literatura fantástica, mas existe nesse gênero. Só que também existe sim, como você falou, esse certo preconceito em querer buscar os autores, vamos dizer assim, norte-americanos principalmente. Isso, aí a gente fala muito, agora, o que está muito na moda é o George Martin do Game of Thrones, né? A gente fala até que o primeiro livro chama Guerra dos Tronos, o nome da série é As Crônicas de Gelo e Fogo, e que tomou um vulto muito grande por causa que o livro virou um seriado. Exatamente. Ele tinha um determinado tamanho, mas o vulto, a relevância a nível mundial... Acho que ficou maior do que a obra. Tanto que passou os livros, para você ter uma ideia. Então, assim, ele não chegou a lançar o 6º livro, mas ele está na 7ª temporada da série. Então o negócio tomou um vulto muito grande. E acaba se virando a vez. Você tem autores americanos de muito bom padrão, como você tem autores americanos que eu julgo ruins também. Certo. Então, assim, existe, claro, como qualquer meio, principalmente um meio que faz muito sucesso, como agora está sendo essa moda agora de literatura fantástica, é natural que exista agora uma produção aumentada desse tipo de obra. Naturalmente vão haver boas obras, é o que você falou, e vai haver muita porcaria também lançada por aí. E assim, é claro que o mercado editorial vai acabar selecionando isso e procurando aqueles autores que eles julgam adequados. É um vilão que está recém-descoberto, né? Vamos dizer assim, né? Sim, tem pouco tempo. Só que você tem muita coisa que você não está acrescentando. Eu acho que como você tem muita história sendo lançada, muito livro sendo lançado, existe uma tendência muito grande das pessoas copiarem certos estilos e até copiarem informações. Porque livros com histórias fantásticas, epopeias, etc., eles já foram contados desde a antiguidade. Então, assim, é o que eu falo. Tudo, exatamente. Né? É muito fácil você colocar... Um dos maiores é o Lusíadas, que todo mundo, né? Sim, Lusíadas, a própria Odisseia de Homero, exatamente, né? Agora, se você tem, assim, é muito fácil você pegar, penso eu, é muito fácil você pegar um computador e escrever um cavaleiro de armadura dourada salvando a princesinha do dragão. Isso é o que a gente lê. O difícil é você conseguir criar uma história com elementos diferentes que possa cair no público. Exatamente. E eu acho que isso a gente tem que pensar na hora de você colocar o quê? Você ter o seu universo, aí eu coloco entre aspas, o seu universo conciso, diferente do que está sendo criado aí. Claro, existem elementos que inspiram. Quem sou eu para dizer que eu criei algo da minha cabeça? Existem muitas coisas que me inspiraram aí. Mas a gente tentar criar uma história bem embasada, com elementos próprios da sua mitologia, o seu mito que você criou, isso eu acho que se torna um diferencial. Eu parto sempre do princípio que, sim, você tem muita coisa aí no mercado, você tem muita ideia, a gente falou, tem muita coisa ruim, mas se você chega e surge com uma boa história, o importante do livro é a história. É lógico. Se você tem um romance, se você tem assim, e qualquer tem uma coisa boa tem história, que ter um enredo realmente. Se você tem uma boa história, esse livro vai ter prenda a leitura. Vai ter uma boa aceitação, tendo muito ou pouca gente no mercado, e o funil sendo pequeno ou grande. Lógico. Começou a rotina para escrever. Você tem alguma rotina para escrever, alguma disciplina? Um horário determinado ou escreve quando surge a oportunidade? Eu tenho uma tendência muito grande a escrever à noite, até porque, como a gente está conversando, eu trabalho durante o dia, né? Eu sou médico, trabalho de manhã e de tarde, e o meu horário predileto de escrever é antes de dormir. É onde eu sinto que as ideias fluem mais, é onde eu sinto um pouco mais sossego, eu sento no meu escritório, tenho meu computador prontinho lá me esperando e solto. A questão é o quando eu escrevo. Eu tenho muito de acordo com as ideias que vêm na minha cabeça, ou seja, a minha frequência média hoje de escrita ela é em torno de 2 a 3 vezes por semana. E a quantidade eu escrevo muito de acordo com a inspiração. Eu tenho já a minha ideia pronta, inclusive do meu final, e só que eu ainda assim, eu estou acrescentando alguns elementos à medida que eu continuo escrevendo. E esses elementos, a fluência desses elementos é muito de acordo com o meu dia. Ou seja, assim, eu tenho meus dias de inspiração e eu tenho dias que eu estou menos inspirado. Às vezes lógico, isso é normal em qualquer um. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você... Uma não, eu estou fazendo várias, né? Mas uma especial. Quando você está escrevendo, as ideias, às vezes, vêm na frente, porque o pensamento é muito rápido. Surge em você
ideias que você às vezes não tem nem tempo de colocá-las no papel, você diz, isso é bom lá para frente, deixa eu anotar aqui. Como é que você faz esse tipo de Isso coisa? surge com muita frequência. Então, assim, eu vejo uma trama e eu estou descrevendo um determinado momento dessa minha saga e sim, às vezes pipoca uma ideia que eu posso aproveitar, que eu quero aproveitar para um livro seguinte ou para o outro livro. E eu vejo o seguinte, se você não documentar essa ideia, você está fadado a esquecer. Então, apesar de eu ter o meu computador que tem as minhas histórias principais, eu tenho um pequeno livro de anotações, tipo um moleco, que eu despejo essas ideias. Ele é o meu pendrive de ideias, assim, Só que, assim, eu sempre gostei muito quando eu estava estudando, na época de faculdade e tudo, eu sempre fui um indivíduo que gostei muito de ter uma caneta na minha mão para sublinhar as coisas que eu faço. Então, eu acho que a escrita, quando eu coloco alguma coisa e eu pego uma caneta e escrevo, isso me ajuda muito, muito a memorizar. Então, apesar de ser um método que hoje vai ser considerado arcaico, é você ter um caderninho com caneta e escrever. Não, arcaico não, vai ter que ser mesmo. Eu acho que é muito eficaz para você depositar uma ideia que você vai aproveitar futuramente. Eu tenho várias delas que eu já fiz. Isso me ajudou muito. Isso já aconteceu com você, assim, você às vezes está num momento em algum local, até no relax mesmo, numa festa. Festa de casamento, por exemplo. Estou vendo aqui uma coisa que... Isso daqui... Várias vezes. Isso daí seria legal. Várias vezes. Aí o que acontece? Como eu não tenho esse caderninho na mão, eu anoto no bloco de notas do celular. É a opção que a gente tem na época. O celular ajuda a gente para isso. É bom para isso, dessa hora. Quanto tempo você levou para concluir esse livro, William? O primeiro livro dessa série, ele demorou algo em torno de 10 meses para ser concluído. É mais ou menos isso. É claro que existe depois um momento até um tempo pequeno pelo tamanho do livro e tal. Como eu disse para você, você acha que você vai demorar 2, 3 anos, como o próprio Martin disse no Game of Thrones, que ele demora muito para escrever o livro, mas você às vezes tendo uma ideia, você vê que ela a coisa flui com muita facilidade. A história se escreve sozinha ou você pensa na trama inteira, seguindo depois um esquema previamente traçado? Eu não tenho uma roteirização, ou seja, eu não tenho nesse meu caderninho assim, o meu livro hoje eu vou escrever a parte 1 vai ser isso, a parte 2 vai ser isso aí. Eu tenho, quando eu vou botar no livro, uma história do começo ao fim, e o que eu tenho feito hoje é melhorar o meu meio do livro. E esse meio do livro eu tento fazer de uma forma que também não fique com encheção de linguiça. Eu não quero, uma coisa que me incomoda muito nos autores, até que eu gosto mesmo, é que você vê uma tentativa muito grande de criar livros grandes, colocando uma série de informações que são extremamente relevantes para o livro. Pois é, você não cai naquele velho chavão de adjetivar demais, de criar uma série de circunstâncias que você, quando volta para o foco do livro, você já nem se lembra mais da história. Exatamente. Eu acho que você tem que tomar muito cuidado, como você falou bem, nessa questão de já adjetivar demais, porque você começa a colocar você começa a rebuscar de tamanha forma a sua narrativa, que primeiro o colega, ou a pessoa que está lendo, ela vai ler aquilo com dificuldade. Eu acho que a melhor maneira que eu tenho para definir como escrever é o seguinte: eu escrevo da maneira que eu gostaria de ler. E eu acho que isso tem servido muito bem. E é muito interessante a maneira dos nomes, inclusive dos personagens, porque eu, por exemplo, quando foi um livro que eu não consegui ler. Tem um que eu não... Doutor Zhivago. Quando eu chegava na página 23, eu já não sabia mais quem era o cara, porque os nomes russos são uma desgraça. Aqueles nomes monstruosos. Exatamente aquilo que a gente está falando. Quem é esse cara? Não me lembro mais. Aí eu voltava lá para ver, eu digo, mas não é possível, eu vou parar de ler esse livro, eu não aguento. E eu falo muito, por exemplo, assim, o Tolkien, que é uma das minhas maiores inspirações, que é o Senhor dos Anéis. O Tolkien escreveu o livro há coisa de 60 ou 70 anos atrás. Então ele tinha uma narrativa, que ele era inclusive professor de história, ele tinha uma narrativa extremamente rebuscada, ele descrevia paisagem de uma maneira tão esmiuçada que você não conseguia nem se entender certas horas. Então, assim, eu sempre falo, apesar de ser um bom livro, é um livro que você tem que ler, inclusive, mais de uma vez para você poder compreender aquele detalhamento todo que ele planejou. E que a sua imaginação também flua para que você possa criar até o próprio... Exatamente. O próprio ambiente que é a coisa, o fato se desenrola. Eu acho que você tem que descrever, mas você tem que deixar um certo espaço para que o leitor interprete. A gente está contando uma história, mas existe a interpretação dele. Ele pode ler o meu personagem ser bom e ele achar que ele é falso. Ou ele pode achar que a arrogância do outro personagem é o direito dele. Lógico. Ele está, vamos dizer assim, no direito dele de fazer a coisa. Então, tem pessoas que amam vilões. Tem gente que gosta, tem gente que fica com raiva. Exatamente, né? E as coisas...
Porque às vezes se identifica mais com aquele tipo de personagem. Sim. A sua personalidade às vezes vai de encontro àquilo justamente e você... Isso é a interpretação, porque nós não somos iguais, cada um de nós temos gostos diferentes. Então, então tem pessoas que gostam de um livro, outros detestam. É natural que alguém vai dizer que prefere o meu personagem, o meu príncipe mais novo, ou alguém vai dizer que prefere o mais velho, ou algum vai dizer que não gostou de nenhum dos três e preferiu o pai. Então esse tipo de interpretação a gente deixa assim para o leitor. E eu acho que você deve descrever para ele imaginar aquele personagem, se ele tem barba, se não tem, se ele tem porte físico avantajado, se ele é gordo, magro. Isso é sua imaginação. Mas você deve deixar também para ele desenhar um pouco na cabeça dele isso. Exatamente. De onde vem a inspiração para esse tipo de obra, William? Eu tenho algumas inspirações. As pessoas falam muito assim, você leu muito e você sempre leu muito. Então assim, a leitura sim, ela me ajudou muito. Eu tenho outras fontes de inspiração. Eu, de certa forma, sempre tive como passatempo eu sempre desfrutei muito dessa cultura nerd geek, assim. Eu sempre fui muito familiarizado com games, sempre fui fã de quadrinho. Então, assim, eu tenho uma série de jogos que eu já joguei na minha infância, adolescência. Ainda brinco com isso de vez em quando há tempo. E sempre gostei muito dos RPGs de tabletop, jogava muito com meus irmãos quando era novo. Então, assim, vi muitos Dungeons & Dragons, o Forgotten Realms, todos esses mundos fantasiosos que eu li ou que eu já presenciei, que eu já desfrutei, e, assim, me ajudaram muito a imaginar coisas fantasiosas. Eu acho que lendo coisas assim muito diferentes me ajudou a pensar que a gente, com a nossa imaginação, a gente cria alguma coisa e não é vergonha o que eu criei. Então, assim, alguém pode assim, nossa, que troço ridículo, você criou um personagem diferente. Então, assim, mas eu vi que, depois de ver certos tipos de narrativa de obras, que a tua imaginação está colocando aquilo no papel, aquilo tem o seu mérito, ninguém pode te julgar em relação a isso. Lógico, porque quando você profissionalmente, a medicina não tem nada de fantástica. De modo algum. Né? A fantasia uma ciência empírica, empírica, é objetiva, não é, você tem que ser muito criterioso. Já que você viaja, seria, vamos dizer assim, a dualidade que existe dentro do William? Seria, na verdade, até uma válvula de escape, a gente poderia conjecturar aqui, por exemplo, entendeu? É uma válvula de escape, sim. Eu acho que isso é uma discussão mais até de cunho filosófica minha, que a gente vive sim no mundo, no meu dia a dia. O meu dia a dia é um dia extremamente empírico, como a gente está falando. Eu uso ciência, eu uso critério e assim, a gente sabe que a medicina não é uma ciência matemática. Sim, lógico, exato. Nós temos um fator, uma variável que a gente ainda não sabe dominar toda, que é o corpo humano. Ou seja, eu indico uma cirurgia para o paciente e existe uma reação inesperada fazendo tudo que foi feito do molde correto. Mas sim, a gente tem empirismo ali, a gente tem ciência ali envolvida. Exato. Quando eu tenho aquilo ali é minha imaginação pura. Então eu acho que você, de certa forma, você está, das duas maneiras, exercitando a sua mente. Só que a diferença é que o tipo de exercício que você está fazendo para ela é diferente. Ali você está criando alguma coisa. No meu dia a dia, no meu trabalho, eu estou simplesmente exercitando aquilo que eu estudei, que eu me preparei para isso. Uhum. Como dividir o tempo entre a oftalmologia e a literatura? Bom, diminuindo a quantidade de horas de sono é fundamental. Eu tenho ouvido muita bronca das pessoas quando eu falo isso, dizendo que eu tenho que dormir mais. Mas a gente acaba se acostumando já como rotina a dormir um pouquinho menos. Eu não tenho pouquíssimas horas de sono, mas eu sim reduzi um pouquinho da minha hora e acaba me tornando um hábito. E a gente acaba conciliando. Eu costumo falar muito também, Paulo, que essa questão de que eu não tenho tempo para fazer alguma coisa é algo muito relativo. Tempo é questão de preferência, né? Tempo a gente arruma. É claro, eu vejo hoje que o meu tempo está um pouco mais restrito do que ele era há 2 ou há 3 anos atrás, pelo ritmo de trabalho meu ter se intensificado, por eu ter associado esse projeto paralelo aí nosso, que é o lançamento do livro. E assim, eu vejo que mesmo tendo um pouco menos de tempo, eu consigo fazer as duas coisas relativamente bem. Eu consigo ser médico e consigo fazer isso no meu tempo livre. E consigo fazer as duas coisas, julgo, de maneira boa. Então, eu acho que você consegue adequar o tempo. Isso você precisa de um certo grau de planejamento e, principalmente, você precisa de força de vontade. É o que eu sempre falo. Você não pode chegar e reclamar que você está fora do seu peso se você não quer acordar às 7 horas da manhã para ir para a academia. É lógico. Então, se você quiser, você vai acordar um pouco mais cedo do teu expediente e vai para a sua academia malhar. É cansativo? Lógico que é. Sim, mas é necessário.
Exatamente. Depende do que você quer. Eu acho que a gente ter uma segunda opção na vida, que nem só de pão vive o homem, é lugar comum, mas é verdade, você realmente precisa de uma válvula de escape, você precisa extravasar, colocar às vezes para fora coisas que estão dentro de você e que são importantes para até a sua própria realização, né? Com certeza. Haverá lançamento dessa obra em Portugal já agendada, não tem? Já temos aí o livro já foi lançado em Portugal, já está sendo vendido em Portugal, Angola, Cabo Verde e Espanha. O livro está sendo vendido em outros países porque a Chiado Editora é uma editora portuguesa que tem uma série de filiais nesses outros países. A gente ainda não planejou um lançamento direto lá, devido principalmente a minha falta de tempo para ir a Portugal no momento atual e fazer, mas a gente está tentando negociar com a editora algum prazo ainda esse ano para fazer algum lançamento via oficial lá. Nós fizemos o lançamento aqui em Petrópolis. Exato. A gente pretende fazer o lançamento no Rio ainda esse ano, fazer um lançamento oficial no Rio, em parceria com uma livraria grande que a editora também tem, e a gente vai estar também divulgando o livro na Bienal, no stand da própria Chiado. Isso é muito importante. Que o livro vai estar disposto lá, e eu vou estar lá inclusive para falar um pouco sobre o livro, que vai ser em setembro agora. Certo. Que outros países poderão lançar essa obra, William? Vamos lá, a própria editora, ela está sendo lançada nesses países todos, e a editora tem um determinado acordo com a gente, que isso é uma reunião que a gente teve com eles, dizendo que dependendo da tiragem de vendas, eles estipularam um determinado número, dependendo da aceitação, o livro tem uma chance aí de ser traduzido para o inglês e migrar para países de língua inglesa também. A Chiado parece que tem braços nos Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, se eu não me engano, ou seja, o livro pode voar um pouquinho mais longe do que eu tinha imaginado inicialmente. E eu acho que se for para a Irlanda vai ser um sucesso. Eu imagino que sim. Porque lá é o país das sagas, né? Sim, eles devoram. Eles têm as grandes sagas da mitologia celta padrão, mas eles têm uma aceitação muito grande. Essa região, a Europa Europa Ocidental, na verdade, né? É o termo que a gente usa. Portugal, Espanha, eles têm uma aceitação muito grande com literatura fantástica lá. Isso antes dessa modinha do seriado do Game of Thrones, eles já devoravam livros, assim. Então, assim, eles já sempre gostavam muito do Tolkien e de outros autores aí do gênero. E, claro, com o advento do épico aí, do fantástico, eles simplesmente aumentaram o consumo. Que tipo de autores você prefere? Vamos lá, eu sempre, como eu falei contigo, a minha referência principal é o Tolkien, mas eu gosto muito do R.A. Salvatore, que é um dos autores principais da série de RPGs do Forgotten Realms. Ele escreve livros, romances também muito bons. Você tem hoje o Robert Jordan, da Roda do Tempo, que foi publicado no Brasil, está sendo publicada a série dele, que é considerada a maior série de literatura fantástica de todos os tempos. São 14 volumes, são livros assim muito bons, mas são livros pesados, difíceis de você ler. Eu gosto muito do Dan Brown, eu não sou somente fã de fantasia, eu gosto muito de alguns romancistas históricos também, em especial Bernard Cornwell, que tem a série das Crônicas Saxônicas. Você aproveita essa veia e também coloca isso dentro da sua obra? Muito, muito, muito. O que eu aprendi muito com, por exemplo, o Bernard Cornwell, para mim, Existe um romance, no fundo, dentro da obra? É, como eu falei, apesar de ter fantasia, tem elementos reais. A gente tem que colocar isso para o leitor, ver que ele está falando com seres humanos, que são os personagens da obra. Porque senão fica tudo muito boneco, né? Tudo muito maquinal. Eles ficam alienígenas, de certa forma, exatamente. Né? E, por exemplo, no caso do Bernard Cornwell, você vê que, por exemplo, eu aprendi muito sobre terminologia da época. Então, assim, isso, de certa forma, não só foram leituras prazerosas minhas, mas elas serviram para minha pesquisa também. Sobre termos medievais, essa coisa toda. Foi muito importante isso para mim. Porque teus personagens são palpáveis, né? Exatamente. Eles têm alma, eles têm sentimento, anseios, vícios. Desejos, vícios, né? Eles não são meros robôs. De modo algum. Né? Porque senão as pessoas pensam que deve ser um troço de ET, não tem nada disso. Exato. Eu acho que você tem que tentar são trazer pessoas reais, que viveram na época da Idade Média, vamos dizer assim, do tempo medieval, né? Você tem que tentar trazer certos traços de personalidade que o leitor identifique e veja, nossa, eu tenho isso, eu sou parecido com isso, exatamente. Isso é possível, né? Tentei... É fantástico, mas não é fantasioso. É fantástico, mas não é desconexo, entendeu? Ao que tudo consta, haverá uma continuidade desse enredo, né? Sim. Quantos volumes mais farão parte dessa saga?
Até onde vai o William? Vamos voar. Vamos lá. A minha série, inicialmente, ela tem 7 volumes. 7 volumes. Você já tracejou isso? Sim. Já tem mais ou menos o enredo de cada final. Os 7? Sim. Já? Eu não tenho, claro, o desenvolvimento completo de todos os livros. Atualmente eu estou escrevendo o 4º da minha série. Tá? Eu tenho já o tema para todos. O quarto? O 4º. Então o 2º já está pronto? Sim. O 3º também? Sim. E eu estou escrevendo o 4º, eu já tenho a minha ideia formada completa para o 4º, eu já tenho o livro na minha cabeça. O quinto, 6º, 7º eu tenho também as ideias da trama, e aí eu vou desenvolvendo à medida que eu vou escrevendo. Eu aprendi muito que durante a escrita de um livro eu consigo bolar já as coisas que eu vou escrever para o livro seguinte. Eu tenho a trama, mas eu vou embasá-la ainda mais com os detalhes sobre a obra, sobre a história. E tem um final, que é o 7º volume. Eu já tenho o final na minha cabeça, sim. Esse final, bom, deixa pra lá, não vamos... Vamos tentar ser spoiler free, né? Você já tem os futuros livros que compõem a saga enredados e eles ainda vão surgindo, né? Na medida que você for desenvolvendo os volumes. Isso te dá pressa? Você fica ansioso para chegar? Você está ansioso para chegar ao 7º volume? Sim, morrendo de ansiedade. Porque o livro continuar, você publicar a sua continuação, eu acho que é o primeiro sinal de aceitação. Quer dizer que o público olhou, leu, gostou, está recomendando, e que o livro teve como eu disse, uma aceitação boa. Então eu acho que sim, se o livro chegar no nosso 7º, é um sinal de que o público-alvo que eu estou querendo agradar ficou satisfeito com o que eu produzi. Então sim, a gente fica muito ansioso com isso. Você acha que o teu público é um público mais jovem ou é um público heterogêneo? O público, o predominante é um indivíduo que, a partir dos 15 anos, que é familiarizado com... Que gosta que consome essa cultura nerd, que eu chamo nerd geek. Mas assim, eu acho que qualquer pessoa pode ler desde que se familiarize com ficção, porque assim, o indivíduo que talvez não goste de ler ficção, que goste da parte de romance, a parte mais amorosa, que lê, por exemplo, um John Green, talvez ele não se sinta, ele não sinta no seu ambiente de rotina, na sua leitura de conforto. Mas assim, é o gênero específico. Então eu digo que a partir dos 15 anos é um tipo de literatura. Eu tentei fazer não muito infantil, até porque existem elementos, como eu falei para você, que a gente tenta retratar baseado na neve, que tem violência, intrigas, assassinatos. Então assim, não é uma literatura muito light, mas também não é das mais pesadas. Certo, não vai criar nenhum horror em ler o livro. Não, de modo algum. Longe disso, que não é um livro de terror. Até porque, Paulo, quanto mais você brutaliza a trama, quanto mais você deixa ela violenta, visceral, você também restringe o público. Então, exatamente. O meu objetivo, apesar de ter uma história boa, é você ter um público amplo. Tem que ter um ambiente... A violência faz parte, infelizmente, a gente quer ver... a violência está no nosso dia a dia, né? Mas a gente quer ver no livro a porrada comendo, entre aspas, sim, né? não resta dúvida. Então, assim, mas isso tem que ser feito de uma forma adequada, que também não choque o indivíduo no adolescente, entendeu? E fique agradável para o cara de 35 anos, por exemplo, que lê assim, realmente tem um combate bacana, tem uma luta. Então, esse equilíbrio é difícil de achar também. O público brasileiro é um público que para ler é difícil, né? Talvez algumas pessoas os livros são caros, acham que o livro é caro, realmente. Aqui no Brasil tudo é caro, né? Ainda mais agora, começando pela gasolina. Mas deixa isso para lá. Você mesmo assim te entusiasma escrever, produzir uma obra como essa? Sim, muito. Como você está dizendo aí, mesmo a gente não tendo a média de leitura... Nosso índice é muito baixo. Mesmo a gente não tendo a nossa média de leitura comparado com países desenvolvidos, eu tenho observado, principalmente na parte das redes sociais, onde eu tenho conseguido também divulgar bem o livro, que você tem muita gente mesmo que gosta. E eu acho que isso é uma tendência acho que é uma certa... A nossa população tem que ser reeducada. Eu acho que independente do livro que você está lendo, uma leitura vai te fazer bem. Eu acho que tem gêneros diferentes, sim, tem porcaria,
como a gente está falando. Sim. Mas uma leitura, eu acho hoje, que ela tem feito muito, qualquer tipo de leitura, ela vai fazer muito menos mal do que certos programas abomináveis que, por exemplo, a televisão está fazendo para chocar a população. Então o indivíduo hoje, ele prefere chegar em casa, sentar e ver um programa que você tem uma transmissão de imagens brutais, de coisas para chocar, do que ele, por exemplo, sentar e ler um bom livro, entendeu? Então, assim, eu acho que... Eu falo muito isso, que eu praticamente não ligo mais a minha televisão em casa, para você ter uma ideia. Eu troquei isso e eu acho que isso me fez muito bem. Certo. Isso poderia virar uma série, uns filmes, William? O que você acha? Olha, eu acharia... Olha, de Petrópolis para o mundo, William Tanuri, na HBO, por exemplo, pós Game of Thrones. Olha, isso seria um sonho muito grande, independente do ganho financeiro que isso me traria. Sim, mas... como a gente já conversou antes, assim, eu não tenho o menor interesse financeiro nisso. Claro que se houver um retorno vai ser muito bom, mas o meu objetivo mais importante é a realização das pessoas estarem lendo alguma coisa e assim, nossa, eu gostei disso. Isso para mim já tem qualquer valor. E claro que se isso tomar um formato de uma série de televisão, de um Netflix, como você está falando, isso vai ter a amplitude da realização minha vai ser algo incomensurável. Isso é um sonho. É um sonho realizável, claro, né? Claro. Não resta a menor dúvida. Quanto a... Eu ia te fazer uma pergunta agora, fugiu, mas vou deixar para lá, daqui a pouco eu te falo. Sobre esse aspecto realmente de... como é que foi o lançamento aqui em Petrópolis, William? Nós fizemos o lançamento na Livraria Nobel, que foi no dia 7 de julho, foi numa sexta-feira, e a gente teve um lançamento que foi muito bom. Eu não esperava ver a quantidade de pessoas que foram lá para prestigiar o nosso lançamento. Nós tivemos uma venda significativa na livraria, a livraria ficou bastante satisfeita com esse tipo de lançamento, até porque nós não temos muitos autores na cidade específica. A livraria faz lançamento com outros autores, mas nós temos poucos autores petropolitanos lançando o livro. E o livro, como teve um lançamento, foi um lançamento, como segundo a parceira nossa livraria, foi um lançamento com uma tiragem de venda muito acima da média esperada. E isso me deixou bastante satisfeito. Me deixou também bastante empolgado para continuar com esse processo. E você tem notícias de como é que está a venda fora? Tenho tido algumas notícias, sim. É claro que, como autor novo no mercado... sem fazer um lançamento dos locais? Existem esse tempo para você ter uma certa relevância na quantidade de vendas. Isso não é imediato, você não vira um blockbuster de um dia para o outro. Lógico. É um processo demorado. Eu tenho uma agente literária, por exemplo, que me explicou, a pessoa que hoje faz o meu contato direto com a editora, que esse processo ele tem uma duração, ele começa a ter uma certa relevância em torno de 6 meses a um ano. Eu não tinha noção disso. E agora acho que é esperar e continuar produzindo, né? Bem, porque virão críticas, etc. Isso haverá. Existem críticas. Quando a gente diz crítica, não é crítica no sentido de criticar pejorativamente, não. É crítica positiva. Sim, mas assim, haverão críticas também negativas. Que terão propaganda, que farão, automaticamente fará a divulgação da obra. E haverão críticas também negativas, mas a gente tem que tentar enxergar o copo meio cheio a meio vazio. A gente não agradece. A gente não agrada a todo mundo. E a gente tem que também olhar os colegas, as pessoas que criticarem a obra de maneira negativamente, tentando verificar se aquilo que a pessoa está criticando, a gente não pode melhorar nas continuações. Exatamente. Então eu acho que a opinião negativa, ela tem a sua relevância. Lógico. Depende de como você vai aceitar isso. Lógico, não resta a menor dúvida. William, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Para concluir, eu gostaria que você deixasse alguma mensagem para seus leitores. Bom, E futuros leitores também? Sim, claro. A mensagem que a gente pode falar, a mensagem é de literatura, não é de oftalmologia, certo? Lógico, lógico, não resta dúvida. A mensagem que eu vou deixar é que se você tem alguma ideia, você cria ela, você coloca ela no papel e você bota ela para funcionar, não tenha vergonha. Por mais que alguém tenha dito para você que isso é coisa de maluco, isso não vai dar certo, isso é insano, bota no papel e vê o que dá. Isso não há vergonha criar nada. Eu acho que é melhor do que você é melhor você se arrepender de ter feito algo do que você não ter feito. Não resta a menor dúvida. Então não tenha dessa frase. Não tenha vergonha das suas ideias malucas. Elas podem te levar muito mais longe do que você imagina. É isso aí. William, eu queria te agradecer, desejar sucesso para você
Espero que você chegue no volume 7 da saga, para a gente poder saber também o final da história, né? Porque senão nós vamos ficar sem saber o final, né? Com certeza. E a gente tem que saber o final da história toda. Senão você vai ter que sentar e me contar o final da história, pô. Eu faço um resumo. Né? Então, desejar a você sucesso na tua nova etapa de vida. E dizer que realmente eu acho muito importante que surjam novos autores, que surjam novos escritores, para que a nossa literatura também se enriqueça, né, cada vez mais. Porque é muito difícil, hoje em dia, a gente ter pessoas que escrevam, pessoas que realmente possam se doar, possam trazer de dentro para fora as coisas que realmente a gente possa admirar. A gente começa a ver pela nossa música, como ela decaiu de qualidade, né? Sim. E então a gente espera que, pelo menos na literatura, a gente tenha um avanço positivo, para que possam surgir autores novos cada vez mais e que entusiasmam o público a ler. Você vai fazer parte de alguma Bienal aqui, em breve? A gente vai fazer a parte da Bienal do Livro, agora no Rio de Janeiro, né? E a gente está negociando para fazer parte de outros eventos literários. Tenho tido algumas propostas. A gente, claro, está analisando, porque eu também tenho que conciliar no meu tempo de trabalho. Lógico. Mas tem a Feira Literária de Paraty também, que é tem muito importante. Tem a Flip, que esse né? ano parece que já tinham fechado a parceria. A gente está vendo para o ano que vem, ver se a gente vai participar da Flip também. Então, isso é importante porque divulga muito a obra, Sim, com né? certeza. Então, espero que você realmente tenha sucesso daqui para frente. Obrigado. E que a oftalmologia se torne um hobby para você. Acho que você vai ser meio a meio. Então acho que os dois vão ser duas ocupações minhas, na verdade. Falou. Obrigado a você pela sua presença, obrigado Lucas na técnica, William na gravação, aos nossos ouvintes aí pela atenção dispensada. Segue a programação com o Plantão Imperial e depois o Roberto e Amigos com o Jorge Luiz, a voz de Petrópolis, né? Um abraço a todos, até semana que vem, no próximo sábado, quando estaremos com mais uma entrevista aqui do Lions Clube Petrópolis Quitandinha, no programa Nós Servimos. Fui!